volta, hoje conversando com a psicóloga Olga Tessari sobre a importância do perdão. Doutora Olga, por que é tão difícil perdoar? Na verdade, é difícil perdoar justamente porque, como eu estava dizendo no bloco anterior, você se sente tão magoado, tão ferido várias vezes e você acredita que a pessoa, de uma certa forma, está fazendo aquilo de propósito, que você diz assim, não vale a pena perdoar não. Né? Você até aceita que a pessoa, digamos, continue convivendo com você, que ela continue participando da sua vida, mas você se distancia dela. Então, muitas vezes, no caso de pessoas casadas, você tem uma pessoa casada, ela simplesmente fala assim, não, eu não vou me separar, porque se eu me separar, eu vou sofrer muito. Então, eu vou continuar com ela, mas vamos continuar como se fôssemos amiguinhos. Então, as pessoas dizem, eu perdoo, mas é da boca para fora. Porque o que é perdoar? É quando você simplesmente vira a página. Virei a página. Porque enquanto você não perdoa, você volta. Você volta, você volta, você volta. Então, qualquer situação que te faça lembrar aquilo que te magoou, que te machucou, você vai trazer à tona. Então, por exemplo, às vezes passaram-se 2 anos, 5 anos, a pessoa já até esqueceu o mal que ela te causou, enfim, e aí acontece uma cena semelhante, aí a pessoa vai e toca no assunto. Às vezes você está vendo um filme na TV, às vezes você está olhando, sei lá, está viajando por aí, alguma coisa toca naquele assunto e faz você voltar toda aquela mágoa, justamente porque você não virou a página. Então, em poucas palavras, a partir do momento em que você desabafa todo o seu sentimento, você conversa com a pessoa, você esclarece para ela a sua dor, a pessoa te explica, então tente entender por que a pessoa fez aquilo, é muito importante. Não julgar ajuda muito. Exato, exato, porque nós interpretamos com os nossos olhos. É aquela história de você ouvir metade da história, você completa o resto com a tua imaginação. Então, isso costuma muito acontecer com as pessoas. Então, ao invés de eu construir a história na minha mente, eu vou me sentar com você e perguntar, explica para mim, por que você fez isso para mim? E tentar entender do outro por que ele fez aquilo. Qual foi o motivo? Seja claro, explique com todos os detalhes. Isso colabora para que a pessoa possa compreender. Durante um determinado período ela ainda vai ficar magoada, mas com o passar do tempo ela acaba perdoando. Porque ela perdoa por quê? Porque ela vê que não houve a intenção de magoar, ela vê que a pessoa, digamos, está às vezes pior do que ela. Nossa, eu não queria ter feito isso, me desculpe, né? Enfim, ela vai conseguir virar a página, e assim, virar a página e colocar uma pedra em cima. Ponto. Tocar a vida dela. E vamos em frente. Você consegue perdoar quando você vira essa página. Maravilha. Doutora Olga, nossos repórteres foram as ruas e trouxeram, aliás, a gente recebeu várias perguntas sobre esse tema, porque acho que não existe uma pessoa que não tenha que perdoar alguém, não é? É verdade. A gente sempre tem uma alfinetada aqui, outra ali. Sim. Mas eles selecionaram 2 perguntas. Vamos ouvir a primeira? Vamos lá. O que devo fazer com quem está me devendo dinheiro? Devo perdoar a dívida? Olha, em geral, não se perdoa a dívida. A pessoa está te devendo, então você deve cobrá-la e você deve tentar entender por que ela não te paga. Então, digamos, se ela disser, eu não tenho condições de te pagar de jeito nenhum, aí você diz assim, bom, então eu vou perdoar. Por isso que é importante quando você empresta dinheiro para as pessoas, que você não conte com aquele dinheiro. Então, é melhor que você tire de uma poupança que está lá abandonada do que você tirar do seu bolso para emprestar. Porque você corre o risco, é um risco. Então, quando você empresta alguma coisa para alguém, você assume o risco de que você pode não receber aquilo de volta. Então, perdoar, né, é perdoar a atitude do outro, porque o outro é que não foi correto com você. Então, por que você vai ficar carregando essa mágoa e ficar chorando e reclamando o resto da vida? Vira a página e segue em frente. Não também, exatamente, você não disse não. Muitas vezes a pessoa tem que se perdoar também por ter emprestado, não é? Exatamente, então muitas vezes o problema não é com o outro, perdoar o outro, mas é perdoar a si mesmo, porque você não deveria ter emprestado dinheiro, né? Ainda tem essa questão, é verdade. Vamos a uma segunda pergunta? Vamos lá. Como ensinar o meu filho sobre o perdão? Como ensinar os filhos, é muito importante os pais conversarem, então isso acontece desde pequenininho, né? Então a criança ela nasce egoísta. E a partir do momento em que ela está em contato com o mundo, ela continua achando que ela é egoísta. Ela continua se comportando como egoísta. Então,
ela quer o brinquedo para ela quer as coisas para ela, e muitas vezes ela não deixa o irmãozinho brincar ou uma outra criança brincar. Então, cabe aos pais sentarem com os filhos, com essa criança, né? Por exemplo, eu quero esses papéis para mim, né? A criança vai e arranca das mãos. Então, o pai e a mãe têm que chegar e falar assim, não, o papel é dela, se você quer mexer no papel dela, você peça para ela, ou seja, educar. Né? Então, o perdão, ele vem justamente através da educação. Então, na medida que você educa os seus filhos a respeitar o próximo, a entender que o outro tem os desejos dele, as vontades dele, e que não necessariamente corresponde às vontades suas. Então, nesse sentido, você consegue ensinar os seus filhos a perdoar. Então, raiva, é isso que as pessoas precisam entender. Quando eu sou ferida, eu sinto raiva, todo mundo sente raiva. Absolutamente é normal. Então, no momento da raiva, extravase. Então, para os meus pacientes, eu costumo dizer assim, arruma um saco de dar soco. Imagina a pessoa que te deixou com raiva, soca, 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 soca. Acalmou, aliviou, pronto. Agora você é capaz de perdoar. Então, você só consegue perdoar quando a sua raiva passa. E a raiva, ela tem um componente físico. Você precisa extravasar a raiva, tanto que você vê as pessoas quando elas começam a se exaltar, a primeira coisa que elas fazem é o quê? Ir partir para agressão física. Então, existe um componente físico nessa história. Então, descarregue a sua raiva, acalme-se, alivie-se e aí sim você está pronto para perdoar.